Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo aí. Muito bom dia, né? Estamos passando por um momento agora de muito debate, de muito assunto. Aí, top assunto aí, que é esse pacote que o governo soltou aí para reduzir gastos, né? E toda a televisão, a imprensa, do modo geral, as mídias sociais, todo mundo só fala disso, né? No boteco, na fila da casa lotérica, na fila do açougue, na sala de espera do cartório, né? Na roda de amigos, na hora do almoço das empresas, não é isso? Só se fala nisso, né, gente? Mas na verdade é assim, o grande problema maior é você ter o conhecimento, ou um pouquinho, né, e não ter muita força para mudar aí a situação, né? O que está acontecendo? No passado, só para vocês entenderem, o Brasil tinha uma dívida externa, grande, né? Nada mais é que ir lá pedir dinheiro para o FMI, o Banco Mundial, né? O Fundo Monetário Internacional, para pegar uns dólares emprestados para fazer o país girar, né? Então o presidente ia lá, juntava-se lá, pedia dinheiro emprestado, pá, daqui para dacolá, assumia a dívida, colocava como garantia o próprio país, né? Ou estatais do país, ou terras do país, né? E esse banco sempre teve como alvo a própria Amazônia, né? E aí chegou um momento no governo Lula, não sei se foi o primeiro ou o segundo mandato, que ele foi lá e saldou a dívida, né? O Brasil não devia mais, zerou. Um ótimo assunto, né? Uma ótima notícia. Só que hoje, gente, essa dívida que a gente tem, ela foi transformada, em vez de ser externa, ela é uma dívida interna, né? Então o Brasil, o país vende os títulos públicos, né? As pessoas compram como garantia e ele recompra de volta pagando o valor acima, que é os juros. E esse título ele é precificado através da taxa de juros, né? Então quando você sobe a taxa de juros, quem comprou esses títulos lá atrás com juros mais baixos, obviamente está ganhando mais dinheiro, né? Então o que acontece? Esses títulos públicos hoje eles são dominados, engano, em sua maioria por gente por capital estrangeiro, ou seja, trocou alhos por bugalhos, né? O que antes era dívida externa, hoje é uma dívida interna, mas quem detém a dívida interna é o estrangeiro, né? Então o que ele faz, o estrangeiro? Ele manipula o mercado interno, ele valoriza o dólar, né? Ele sobe o preço do dólar, ele gera inflação aqui, para o governo se arrochar mais ainda, e na hora que ele vai lá renegociar a dívida pública com os seus títulos, esse investidor que ele decide se ele quer comprar mais títulos, né, ou não, né? Então assim, no final hoje a gente vive uma dívida interna gerida pelos investidores externos, ou seja, não mudou em nada, né? O que a gente precisa entender, o que a gente precisava ter consciência é o impacto que de fato isso tem, porque na verdade esse investidor ele quer ganhar dinheiro, e aí ele sangra o país, né? No caso, a gente, porque quando o dólar sobe, por mais que você ache que você não ganhe em dólar, que você não receba em dólar, mas você é impactado diretamente, entendeu? Na comida, enfim, tudo, porque obviamente vai se alegar que subiu o preço, porque subiu o preço do frete, porque o frete subiu por conta do combustível que subiu. Então digamos que se hoje a gente estivesse no governo do Bolsonaro, no governo de extrema direita, a gente além dessa história aí, bom, primeiro que não ia estar se discutindo isso, porque o que o próprio mercado financeiro queria era arrochar mais ainda a nossa situação, né? Era cortar mais, né, da gente, dos programas sociais, vender as estatais, né, e aliviar o ganho deles, né? O governo Lula ele fez o contrário, ele tirou um pouquinho daqui, um pouquinho dacolá, né? Mas olha, eu vou apanhar, mas você também tem que apanhar, eu vou perder, mas você também tem que perder. Então ele tirou dos programas sociais, sim, entende? Mas também taxou os grandes ricos. E aí o que está acontecendo? Os caras se doeram, entendeu? Estão esfolando o dólar, estão pondo para fuder literalmente, entendeu? E aí o governo está numa sinuca de bico, porque nós que somos uma população vai ficar extremamente emputecido, a classe média também vai ficar, porque como uma repórter falou num canal que eu vi hoje cedo, a classe média que tem dinheiro para viajar para fora agora, final de ano, não vai viajar porque o dólar está alto, vai ficar impopular ali nesse grupo de pessoas que vai reproduzir e vai persuadir os pobres
né, ou aqueles que não têm tanta informação. E aí a gente tem um problema generalizado. Então no final, o estrangeiro ele teve uma estratégia, né, que amarrou, né, o governo. Então cabe a gente agora, numa situação dessa, adquirir um pouco mais de informação e a gente ponderar, porque eu sei que existe a questão do individualismo, do tipo, e o meu caso, como é que eu fico nisso? Eu também queria viajar, não vou conseguir, eu queria fazer o churrasco, não vou conseguir, eu queria ir naquela confraternização, não vou conseguir, entendeu? Porque tá tudo caro e o dinheiro ficou curto. Como é que faz? Entendeu? Então assim, o que a gente pode fazer é procurar ter uma organização de classe e cobrar do próprio governo, entendeu? Para que ele resolva essa situação de uma vez por todas e apoiar ele, né? Uma cobrança do ponto de vista de apoio, né? Não aquela cobrança virando inimigo, não aquela cobrança se bandeando pro lado da oposição, porque a oposição vai surfar na onda, ela vai alegar que ela tem a solução para o problema, mas a solução para o problema dela é agradar esses grandes, né, investidores ou quem detém o dinheiro, e o agrado deles é o que? É vendendo o que tem de estatal, né? E tirando mais ainda da gente, entendeu? Ou seja, reduzindo ainda mais quem paga imposto de renda, ou seja, o governo está querendo subir acima de 5 mil. Se você coloca num governo de extrema direita, ele vai derrubar para 2 mil, 1.800, entendeu? Para pagar mais imposto, além de tudo que a gente já paga, né? E se ele, por exemplo, tivesse hoje no domínio, tivesse no gerenciamento, na situação, a oposição, a gente já estaria também ouvindo a Petrobras já soltando aí que vai aumentar os combustíveis, né, por conta dessa alta do dólar. Então acho que cabe aí uma reflexão, a gente precisa fazer uma análise, tem que cobrar o governo sim, mas não necessariamente a gente tem que fazer aquela cobrança virando inimigo, né? Eu acho que essa é a dica que eu deixaria para vocês aí, tá? Vamos cobrar, mas não precisa cobrar virando inimigo, né? Eu falo isso para quem votou nesse governo, né? Para quem não votou, tá gozando no teto, né? Tá achando que é isso mesmo, os caras fizeram merda e que ele sabia e que tá tudo certo. Tá tão fodido quanto a gente, né? Mas se a gente consegue mudar essa situação, né, ele vai ser beneficiado. Não vai reconhecer de qualquer jeito. Então, tô falando para aqueles aí que de alguma forma apoiaram esse governo. Beleza, gente? Um abraço, hein?